Verdade. Agora está com som. Agora está com som. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Felicidade demais, bom falar com vocês. Andressa, Bruna, Maria Silvia, Maurício Rigolim, boa noite. Boa noite a todos. Fabiana, Wesley, como é que está essa equipe maravilhosa aí? Wesley em Poços de Caldas. Fabiana, meu amigo André do Bebê. Boa noite, irmão. Como é que você está? O vendedor mais poderoso que eu conheço na cidade de São Carlos, ali região. O futuro superintendente do Banco do Brasil. Ei, garoto. Enzo, boa noite. Igor, sejam bem-vindos. Deu lá 19 horas, conforme nós combinamos. Vamos falar sobre vendas, que é um assunto que eu gosto muito, que eu sou apaixonado e que me faz todos os dias acordar com o coração cheio de entusiasmo para seguir o meu dia, a minha semana, cumprir as minhas metas e fazer negócio. Esse é o que me impulsiona todos os dias. Então, vou falar aqui, deixa eu clicar aqui. Muito bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Rogério Silva, tenho aí algumas formações ao longo do tempo, e uma das formações que eu mais me orgulho é de ser vendedor. Eu me vejo vendedor desde os meus 13 anos de idade, onde eu comecei meus passos ali interagindo com pessoas, influenciando pessoas. Depois, ao longo do tempo, eu fui aprimorando e percebi que um grande profissional de vendas, ele se prepara todos os dias para fazer negócio. Vendedor é alguém que precisa de preparo e principalmente preparo emocional. Porque mais do que técnica, venda é um processo. Agora, além desse processo, é necessário que a gente tenha comportamentos de um grande vendedor. E é isso que vai fazer com que a gente saia da média, porque existem vendedores que vendem para cumprir os seus compromissos do mês e outros vendedores que vendem e conseguem fazer grandes negócios para desfrutar da vida e construir uma vida que vale a pena ser vivida. Porque vendas é talvez a maior e melhor profissão do planeta. Tudo, exatamente tudo, toda a riqueza do planeta passa pela mão de um vendedor. Então, o que nós vamos falar aqui é uma ferramenta poderosa para a gente gerar prosperidade na nossa vida, para a gente construir grandes feitos, para a gente desfrutar mais da vida, desfrutar mais da família, ter lazer, construir os nossos sonhos. Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito, muito bacana e que eu estou extremamente apaixonado. Existem alguns mitos em relação ao grande vendedor, quais qualidades um grande vendedor precisa. Agora, entender o processo de vendas, entender alguns comportamentos em vendas, vai ser essencial para conduzir na construção de um super vendedor, aquele vendedor que não depende do meio para gerar os resultados que precisa. Muitos reclamam da crise, do governo, do mercado. Agora, o super vendedor, ele entende que se ele desenvolver alguns comportamentos, ele vai conseguir sustentar seus resultados, mesmo diante do olho do furacão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tem aqui muitos amigos que estão agora presentes. Estou muito feliz aí com a quantidade de pessoas que estão aqui hoje. Me sinto honrado poder falar com vocês. Tá? Então, vamos começar. Então, aqui, algumas das minhas formações, e eu sou instrutor do método Mastermind da Fundação Napoleão Hill. Tá? Então, tudo que eu falar aqui será em nome da Fundação Napoleão Hill. Então, eu tenho atrás de mim uma história de mais de 100 anos de história.
e principalmente falando sobre vendas, porque Napoleão Hill era um grande vendedor. Então, nós vamos falar aqui sobre esse homem nos próximos slides, e o nome da nossa aula hoje é que comportamento muda faturamento. Às vezes, muitas pessoas falam que para ter melhores resultados eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais. E às vezes é olhar para aquilo que não está dando certo, qual comportamento eu e você precisamos construir para que as coisas se tornem melhores, que os resultados se tornem melhores. E também eu vou dizer que se você tiver alguma pergunta para fazer no meio da live, eu vou responder todas as perguntas, e vou pedir encarecidamente, se você quiser me interromper no meio da live, uma pergunta específica sobre o assunto que eu estiver falando, eu tenho o Matheus ali, que está aqui me assessorando aqui, ele vai levantar a mão, vai passar a pergunta, e eu respondo a vocês, tá? Até porque, por conta do YouTube, não tem essa interação que eu estou acostumado em outras plataformas, onde eu vejo as pessoas, eu estou incomodado que eu não estou vendo o rostinho de vocês. Mas, se você fizer uma pergunta, o Matheus vai levantar a mão ali para mim e eu vou responder a pergunta. Então, a qualquer momento, pode fazer uma pergunta que eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês, tá bom? Então, o nome do nosso workshop é Comportamento Muda Faturamento. Entenda de uma vez por todas. A distância entre a construção da sua meta e a realização da sua meta é o teu comportamento. Eu sugiro que você tenha um caderno aí com uma caneta ou um lápis aí, não sei como você faz as suas anotações, mas anote alguns conceitos que possam fazer que você melhore os seus resultados. E um conceito que eu levei para a minha vida, que a distância entre a construção das tuas metas e dos teus objetivos e a realização das tuas metas e os teus objetivos é o teu comportamento. Ninguém fará por você aquilo que é responsabilidade sua. Então, entenda a importância de desenvolver o comportamento do super vendedor. Aqui nós vamos falar de comportamento do super vendedor, tá? Então, para começar aqui, eu vou entregar aqui um grande conceito em vendas, tá? Um grande conceito em vendas. Existem 5 direções para o êxito em vendas. 5, tá? Então, anote. Estão perguntando aqui se vai ficar gravado, né? Essa live será ao vivo e todas as informações serão entregues aqui. A gravação, nós não vamos fazer a gravação, mas nós podemos, no grupo, depois, disponibilizar alguns conceitos para vocês. Quem não está no grupo ainda, tá? Se você não estiver no grupo VIP, para a gente trocar informações, você pode procurar a gente, que a gente te insere no grupo VIP, para que você tenha as informações sobre as lives, tá? Sobre o que nós vamos fazer depois com as informações. Beleza? Então, aqui. Primeiro, resistência emocional. O vendedor precisa ter resistência emocional. Por quê? Primeiro, porque em vendas nós sempre vamos ter mais não do que sim. Outro dia eu estava vendo o nosso presidente dizer sobre a importância de saber aceitar ou não. A importância de saber aceitar ou não. E quando o vendedor tem essa métrica, quantas pessoas eu preciso atender para fechar uma venda? Isso é algo que eu e você precisamos saber. Se eu preciso de atender 5 pessoas para fechar uma venda, então, se você partir do princípio que você tem que levar 4 não para um sim. Então, se você levou um não, você pode dizer que você está com 20% da venda concluída. Se você levou 2 nãos, você tem 40% da venda concluída. E se você fechou, você tem mais 20% da venda concluída. Isso quer dizer que saber lidar com o não depende muito da nossa resistência emocional, mas o que vai te ajudar? É você saber organizar as informações.
Por exemplo, não é fácil acordar todos os dias e olhar para o seu início do dia e falar, quem eu vou visitar? Quem são as pessoas que vão me receber? Para quem eu preciso ligar? Quem vai comprar o meu produto? Será que eu vou conseguir bater minhas metas? Então, tudo isso depende de resistência emocional. Porque para vender em alto desempenho, é preciso vencer a resistência do domínio das emoções. Então, quanto mais você controla as suas emoções, melhores resultados e melhores decisões são tomadas. Então, primeiro passo do resultado de alto desempenho do super vendedor é a resistência emocional. Se você tem ouvido muito mais o seu lado negativo do que o seu lado positivo, você tem um grande problema de construção de alto desempenho. Então, primeiro passo, anote, resistência emocional. Segundo, competência em vendas. Vendas é técnica, existe um ciclo. Eu vou te entregar daqui a pouco as 8 etapas do ciclo da venda. Se você não entende que existe um quebra-cabeça a ser montado no processo de vendas, você começa a julgar que você não é para aquilo, que isso não é para você, e aí, de novo, você afeta a tua resistência emocional. Então, você precisa ter competências em vendas. Você precisa saber que um super vendedor, ele domina as técnicas de vendas. Terceiro passo, a comunicação. Ter essa comunicação mais fluente, essa postura de um super vendedor, a sua capacidade de ter as palavras certas, de saber disparar os gatilhos na outra pessoa, de construir uma fala coerente, de saber o perfil que você está lidando, entender dos perfis comportamentais e falar a palavra certa, do jeito certo. Então, a comunicação, ela é essencial para que as pessoas elas entendam você como alguém capaz de resolver algo na vida pessoal, na vida profissional dessa outra pessoa. Porque todo mundo que nos procura, ele tem um problema a ser resolvido. O que vai fazer com que você lide com as suas objeções e saiba lidar, construir um caminho para que a venda possa ser concluída, para que você coloque o processo de vendas em ação, a comunicação é essencial. Né? Ter autoconfiança, saber que o não verbal é importante, a sua vestimenta, a maneira como você cuida do teu cabelo, da tua barba, da tua roupa, isso faz toda a diferença, o teu sorriso, o seu gestual. Então, a comunicação verbal e não verbal é muito importante. Depois, organização. Um dos grandes desafios desafios dos vendedores é saber lidar com seus controles pessoais e profissionais. O vendedor, ele acredita que ele precisa estar ativo sempre, visitando o cliente sempre, e aí ele perde muito tempo, ele se desgasta ao longo... Uma das frases que eu mais ouço dos vendedores é, nossa, estou numa correria. Se você verbaliza muito isso durante o seu dia, acenda uma luz bem amarela aí à frente de você. Porque quem vive correndo atrás das coisas é bombeiro que fica apagando incêndio. Então, se você não consegue organizar seu tempo, se você não consegue organizar suas ações dentro do tempo, se você não consegue controlar o tempo das suas visitas, se você não tem métricas, se você não tem anotações, se você não sabe quantos clientes você precisa atender por dia, você vai ter um grande desafio. Isso, atitude e autoconfiança. Exatamente, Matheus. 85% do resultado de qualquer pessoa está no comportamento. Agora, as técnicas, elas organizam. O que é uma técnica? É algo que pode organizar e potencializar resultado. Então, não adianta também ter autoconfiança, porque é pior do que alguém que tem organização e não tem autoconfiança, é alguém que tem autoconfiança e não tem organização. Porque você começa a fazer as coisas de qualquer jeito e perde muito tempo, muita energia, e normalmente tende a ter uma frustração grande e a desistir muito das coisas.
Eu conheço muitas pessoas que têm muita energia e sempre desistem das coisas, porque não conseguem organizar o tempo e as coisas para construir o resultado, não consegue esperar o resultado acontecer, porque não sabe como planta, não sabe quando planta, aonde planta, porque não tem organização. Então, a organização é importante. O comportamento é importante, agora a organização é fundamental, porque fundamental é essencial, tudo aquilo que pelo qual sem ele não existe, né? Então, a organização é o núcleo, é 15%. 85% é habilidade e atitude. Muito obrigado aí pela interação de todos. E depois, a inteligência interpessoal. Tem muitas pessoas aqui que já me conhecem de algum tempo, 15, 20 anos, e Napoleão Hill fala algo assim muito, muito interessante. Ele fala que a personalidade agradável, a sua capacidade de relacionar com as pessoas, ela é uma grande ferramenta de vendas, de influência. Então, é a primeira de todas as lideranças, é a liderança intrapessoal, que é o líder de si mesmo. Então, ter uma personalidade agradável, ter a capacidade de conectar pessoas em torno do teu objetivo comum, em torno daquilo que você faz, daquilo que você negocia, da tua carreira, isso faz toda a diferença na hora de vender e de influenciar. Inclusive, na hora de agregar valor. Porque se as pessoas não veem valor em você, você terá um grande problema. As pessoas precisam ver valor naquilo que você faz, ver valor no teu trabalho, ver valor na tua carreira, para que elas possam pagar aquilo que você vale. Se lhe falta essa inteligência interpessoal, você tem um grande problema de agregar valor naquilo que você faz. Então, a capacidade do relacionamento faz toda a diferença na hora dos negócios. Porque quando mais você consegue se relacionar, mais portas vão se abrir e mais resultados você tem. Então, as mesas que você senta diz muito sobre os contratos que você vai fechar. Então, se você tem bons relacionamentos, e não se iluda, quanto mais eu e você subimos na escada do poder e quanto mais valor agregado nós queremos colocar no nosso produto, na nossa carreira e no nosso serviço, nós vamos ter que sentar em mesas diferentes. E para cada mesa é um tipo de habilidade interpessoal para se relacionar. Eu conheço muitas pessoas que participam de grupos de networks com grandes oportunidades e não conseguem extrair o mínimo de resultado dos relacionamentos com essas pessoas. Então, os relacionamentos, eles com certeza, eles fazem muita diferença na hora dos resultados. Então, anotaram? Isso é importantíssimo. Então, como eu disse, eu falo sempre em nome de Napoleão Hill, esse homem que mais influenciou vidas e carreiras ao redor do planeta. Napoleão Hill é um homem muito conhecido pelo livro A Lei do Triunfo. Ele escreveu, então, lá de 1908 a 1928, um grande best-seller que passa gerações e gerações e continua tão contemporâneo, né? Ele é atemporal, porque lá em 1908, durante 20 anos, ele pesquisou a vida de grandes pessoas, grandes personalidades, como Henry Ford, Thomas Edison, Roosevelt, Firestone, e percebeu que essas pessoas tinham um comportamento diferente, que elas agiam, se relacionavam de uma maneira muito diferente. E ele extraiu dessa pesquisa 17 comportamentos, que ele chama de 17 leis universais do êxito. E nós, da Mastermind, somos um braço da Fundação Napoleão Hill aqui no Brasil. Somos a única escola autorizada a ministrar os treinamentos de Napoleão Hill no Brasil e nos países da língua portuguesa. Isso significa que o que eu estou te falando aqui é uma fonte limpa, tirado de Napoleão Hill, tirado e autorizado por Napoleão Hill. Porque nós, instrutores Mastermind, somos formados pela Fundação Napoleão Hill e todos os alunos que passam pelos nossos treinamentos recebem essa certificação internacional, com autorização da Fundação Napoleão Hill. Então, nós somos a fonte limpa da filosofia do sucesso. E todos aqui nós sabemos que a fonte diz muito sobre os resultados que nós vamos ter. Uma fonte limpa, os resultados são melhores. Uma fonte contaminada, talvez você corre o risco de também ser contaminado. Então, tudo que eu vou falar aqui é autorizado em nome da Fundação Napoleão Hill, aonde
Eu já sou instrutor há mais de 25 anos. E Napoleão Hill era um grande vendedor. Ele era um grande vendedor. E um dos livros que ele escreveu, que é um dos livros mais lidos do mundo, você pode ir anotando os livros que eu vou falando aqui ao longo do tempo, que é o livro Quem Pensa Enriquece. Ele está entre os 10 livros mais lidos do planeta. Esse é um grande livro de vendas. E depois ele escreveu o livro Quem Vende Enriquece, que é baseado no livro Quem Pensa Enriquece, aqui entregando as técnicas de venda que ele aplicou durante a sua vida, porque Napoleão Hill ficou rico como vendedor. E ele era um grande vendedor, ele sempre dizia que venda é tudo e tudo é venda. Venda é tudo e tudo é venda. Se eu e você quisermos desenvolver a riqueza na nossa vida, a gente precisa desenvolver a habilidade do super vendedor. Então, o que nós estamos falando aqui, que nós estamos te entregando, é uma semente muito, muito próspera para a tua realização pessoal e profissional. Então, entenda, vendas é a profissão mais poderosa do planeta. Quando me falam assim, qual que é a sua melhor formação? A minha melhor formação é ser vendedor. E a segunda, e as outras são as especializações que eu fiz em torno de ser um bom vendedor. Então, Napoleão Hill ficou rico vendendo. Então, nós vamos falar aqui a fórmula de Napoleão Hill, que, de novo, vou citar, é atemporal. É tão atual que todas as técnicas são aquelas que nós aplicamos no nosso grupo Mastermind aqui, que hoje nós estamos nos 24 países, 24 estados do Brasil, estamos no México, nos Estados Unidos e em Portugal, com base sobre a cobertura do Mastermind Brasil, que é afiliado à Fundação Napoleão Hill. Então, aqui, ó, fatores de sucesso. O que Napoleão Hill entendeu? Vamos falar aqui, porque o tempo ele voa, ele não passa, né? Ele voa. Então, aqui, fatores de sucesso. Napoleão Hill entendeu que 15% do sucesso de qualquer ser humano está no conhecimento e 85% está nas habilidades e atitudes. Anotem essa frase, que essa frase mudou a minha maneira de pensar sobre vendas. O mercado não te paga pelaquilo que você conhece. O mercado te paga pelo seu resultado. Certo? O mercado não te paga pelo teu conhecimento, ele te paga pelo teu resultado. E quanto mais resultado você tiver, mais o mercado vai ficar interessado em você. Mais você será interessante. Primeiro, a gente fica melhor. Depois, nós ficamos maiores. Tá claro isso? Primeiro, eu fico melhor. Depois, eu fico maior. Pronto, isso resume ser uma pessoa bem-sucedida. Tem pessoas que sobem no palco, querem subir no palco antes de ter resultado. Querem mostrar aquilo que não são e não se sustenta. Então, para de se iludir que ter muito conhecimento é ter muito resultado. E, na verdade, não é. 99% das pessoas que se dizem boas não conseguem sustentar aquilo que estão falando. Então, primeiro eu fico melhor, depois eu fico maior, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu gosto muito da frase que é dita muito lá em Hollywood, que se leva 10 anos para se construir uma estrela da noite para o dia. Então, anote isso. Anote, não existe nada da noite para o dia. Isso é venda de alto valor agregado. É isso que é ser um vendedor de alto valor agregado, certo? Então tá aqui, ó, modelo de experimentação. Modelo de experimentação. O que nós fazemos? Como é que nós construímos o conhecimento durante o processo Mastermind?
Então, nós colocamos para vocês uma ideia, um conteúdo, um conceito, certo? Então, esse conceito gera reflexões. Depois eu conceituo isso na minha realidade. Então, eu vou refletir, vou conceituar. Falar, isso faz sentido para mim? Não faz? E depois eu pego isso junto com aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi de novo, né? Porque para melhorar, você não precisa mudar quem você é, você precisa agregar novos conceitos, e aí eu aplico. Aplicabilidade. Conteúdo sem aplicabilidade é apenas obesidade mental, é apenas teoria. E teoria não muda a vida de ninguém. Certificado na parede não muda a vida de ninguém. Nós somos os nossos resultados. Depois, nós aplicamos isso na vida. E aí, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, nós vamos desenvolvendo e criando novas habilidades, que essas novas habilidades serão novos hábitos, esses novos hábitos vai ser o que vai construir os nossos resultados. Porque o hábito, a ação repetida vira hábito. E o hábito é a tinta da caneta que escreve a tua história aqui na Terra. Então, são seus hábitos que vão fazer com que você mostre os seus resultados e construa os seus resultados ao longo do tempo. Nós somos os nossos hábitos, né? Os resultados, eles vão acontecer. Se você quer saber se você quer saber o resultado que você vai ter, começa a entender os hábitos que você tem. Então, não tem como você pensa, como você age, como estão os teus hábitos, serão os seus resultados. Então, a semente que você planta é a colheita que você vai ter. Não tem como fugir disso. Então, nós vamos começar a falar de venda. Dois tipos de venda: passiva e ativa. Tudo bem, se você for um vendedor que está atrás do balcão, você vai precisar de habilidade para influenciar teu cliente. Se você for um vendedor que está em busca do cliente, que vai até o cliente, que liga para o cliente, que telefona para o cliente, que visita o cliente, o teu comportamento tem que ser ainda mais audacioso, né? Tem que ser uma pessoa muito bem preparada, principalmente nas questões emocionais. Então, é muito melhor ser um vendedor atrevido, né? Eu costumo dizer que, assim como Jamil Albuquerque, que é nosso presidente, ele fala que é muito melhor ter fama de entrão do que ter fama de bundão. Então, o vendedor ele precisa ter essa pegada, essa ousadia, essa resiliência, essa questão emocional que faz toda a diferença na hora das coisas acontecerem. Então, é muito melhor ter fama de entrão do que ter fama de bundão. E o vendedor ativo precisa ter essa fama de entrão, mas sem ser inconveniente, né? Sem ser inconveniente, tá bom? Não dá para ser inconveniente, porque vai perder venda, vai perder autoridade, vai perder negócio. Então, aqui, ó, segundo Malcolm Gladwell, que escreveu Profissionais Fora de Série, ele fala que para um profissional ser um profissional fora de série precisa de 10.000 horas deliberada. Então, cuidado para se colocar como especialista antes dessa maturidade. Entenda assim, entenda algo. A pessoa bem-sucedida, ele sempre se coloca como um aprendiz, certo? Está sempre lapidando a sua pedra bruta, está sempre cuidando da sua melhoria contínua, ele sempre sabe a hora de sentar no banquinho do aprendiz, ele sempre entende que nada nunca é tão bom que não possa ser melhorado. Então, saiba se colocar no modo aluno, saiba sentar no banco de aprendiz, cuidado, porque a arrogância é o caminho para a derrocada de todo ser humano. Toda vez que nós começamos a ficar vaidoso, a cabeça começa a inchar, e aí é o momento da queda. Porque quando você fica vaidoso, você fica cego para a possibilidade da melhoria. Então, vendedor bom não é aquele que fala bem, que é descolado, que é
né? Que tem bom papo, vendedor bem é aquele que se prepara, é aquele que entende das 5 direções do êxito em vendas. Preste atenção, nada nunca é tão bom que não possa ser melhorado. Então, cuidado. Estamos falando de 10 mil horas, aqui nós estamos falando de quase 10 anos de prática intensiva naquilo que você faz. Então, para ser um bom vendedor, eu preciso me desenvolver. Eu estou há 25 anos na Fundação Napoleão Hill e eu ainda me vejo um aprendiz, aprendendo todos os dias, aqui lidando com nova tecnologia, com nova maneira de conectar com as pessoas, com um novo jeito de fazer negócio. Então, é esse aprendizado contínuo que eu e você precisamos ter para ter melhores resultados, para ter resultados acima da média. Então, é isso que nós estamos aqui falando, esse conceito que nós estamos falando para desenvolver sobre vendas de alto valor agregado. Aqui alguns dados, tá? Alguns dados rápidos aqui, práticos. Aqui, ó, por que o vendedor não vende? Olha aqui, ó, todos eles é por conta do nosso comportamento. Falta de entusiasmo, falta de visita, falta de preparo, acomodação, atitude negativa, não sabe ouvir o cliente, não sabe se conectar com o cliente, não sabe entender pelo ponto de vista, o foco do cliente, não foco no cliente. Então, e por que o vendedor perde cliente? Olha aqui. A maioria é pelo nosso comportamento. Então, comportamento muda faturamento. Leve isso. Se você levar só esse conceito aqui nessa aula de hoje, isso já pode mudar os teus resultados. Comportamento muda faturamento. Aqui, ó, a voz do cliente, ela estoura. Hoje, com as redes sociais, com o advento da tecnologia, quando você atende mal o cliente, quando você discute com o cliente, você começa a perder a dimensão do que vão falar de você e o quanto isso pode prejudicar na construção da tua reputação. E a reputação é muito importante para a sustentação do resultado ao longo da vida. Ou se você não preste atenção, se você não cuida da tua reputação, é muito pouco provável que você vá construir grandes feitos. E toda a riqueza do planeta passa pela mão do vendedor. Então, o que nós fazemos é algo muito poderoso, não só para a nossa vida, mas para todas as pessoas que circundam e cercam a nossa vida. Aqui, por isso, uma dica. Parece simples, tá? Por que eu falo isso sempre? Porque as pessoas, mas isso eu já sei. É muito comum, tá? Eu conversar com pessoas, mas isso eu já sei, tá? Então vamos lá. Eu vou te fazer 2 perguntas. Se você já sabe, como é que estão os seus resultados? Está dentro daquilo que você espera? Ah, não está. Bom, se você já sabe, por que os resultados não estão acontecendo? Porque saber é uma coisa, fazer é outra. Agora, tem gente que mente para si mesmo. E a pior de todas as mentiras é mentir para si mesmo. Então, quando você sabe, mas será que eu estou conduzindo e aplicando isso de uma maneira clara e objetiva? Pulei um slide? Não, pulei não. Volta ao slide. Ah, essa aqui? Raquel usou o Dan. É esse aqui, a voz do cliente? É esse, Raquel? É esse, ok. Vamos lá. Ok, obrigado, Raquel. Pode interagir, pessoal. Então é o seguinte, ó. Nunca foca em tirar muito do cliente. Foque em olhar pelos olhos do cliente. Aquilo que o cliente precisa. Qual problema você pode resolver do seu cliente? Porque problema é igual a resultado. Toda vez que você consegue resolver um problema de alguém, você aumenta o teu resultado. Então, foca pelo olhar do cliente. Foque ver aquilo que o cliente está precisando. Não aquilo que você precisa vender, mas aquilo que o cliente precisa para resolver. Eu já deixei de fechar muitos contratos porque eu entendi que o nosso
produto, os nossos treinamentos, não era para aquele cliente, para o momento do cliente. Então, o dinheiro ele é bom, mas quando você foca no dinheiro, você perde a oportunidade da fidelidade e de desenvolver um cliente por mais tempo. Porque o cliente fiel, ele pode, além de comprar de você, ele pode se tornar um grande cliente leal, que ele vai vender você. Ele vai levar você para outras oportunidades, para outros cenários, para outros clientes. Então, olhe sempre com o olhar do cliente, nunca com o seu olhar do que você precisa de dinheiro para pagar as suas contas. Por isso, de novo, a resistência emocional aqui é importantíssimo e a habilidade em vendas é importantíssimo para essa construção de resultado. Isso, estão falando aqui sobre as dores, é interessante. Esse conceito das dores é bastante difundido, né? Toda a estrutura empresarial ela é montada em cima dos medos básicos do ser humano. Agora, nós, como vendedores, consultores, vendedores estratégicos, nós podemos antecipar essas dores e mostrar para o cliente as grandes oportunidades do negócio, da vida, da carreira. Então, se você pode também exemplificar dores de outros para que o seu cliente não passe as dores que outros clientes passaram. Então, o vendedor visionário é aquele que consegue antecipar até que o cliente sinta as dores que outras pessoas sentiram. Esse conceito da dor, né? Todo mundo bate na dor, né? A igreja, os grupos de network falam sobre isso, os vendedores falam sobre isso. Eu gosto de construir resultados melhores com os clientes para que a gente possa antecipar as dores do cliente. Esse é um vendedor com bastante habilidade. Aí você vai construir, então, lealdade com seus clientes. E é isso que nós ensinamos no nosso treinamento de vendas de alto valor agregado, Mastermind. Nós treinamos durante 6 semanas o poder dos super vendedores em venda, que é um dos melhores treinamentos de vendas que eu já conheci. Olha que eu já conheci muitos programas de venda. Não é porque é da fundação, mas é um dos melhores e foi desenvolvido por Napoleão Hill. Então nós temos aqui, então quanto vale um cliente satisfeito? Anote aí, vale a continuidade do seu negócio, certo? Um cliente satisfeito vale a continuidade do seu negócio. Isso é venda de alto valor agregado. Isso é a capacidade de vender em alto valor agregado. Então, se você deixou o cliente satisfeito, se você criou fidelidade e desenvolveu lealdade, lembre-se, o cliente fiel vai sempre comprar de você. O cliente leal, além de comprar, ele vai vender você. Ele vai defender você, ele não vai te trocar por centavos. Ele vai ser um parceiro, um grande parceiro comercial para a vida. Para a vida. Pense nisso. Se o seu negócio precisa muito mais de pessoas do que de publicidade, lembre-se, a publicidade, o marketing é uma parte do seu negócio. Eu vejo muitas pessoas aí que agora vou entrar na internet, eu vou arrebentar. Cuidado, cuidado. Eu tenho aqui parceria com uma das maiores empresas de marketing do país, com a V4 Company. Está aqui o grupo, meus amigos, está aí a Ana, o Augusto, o Wesley, o Matheus, a galera toda, desculpa aí se eu não falei o nome de todo mundo aí, o André, está todo mundo aí, são profissionais de altíssima qualidade. Se vocês querem saber se é só entrar na internet, fala com eles que eles vão te ensinar o que é ser profissional no meio de marketing aí, tá? Todos eles estão aí, vocês podem procurar lá falar comigo se vocês quiserem, eu passo o contato. Eles são especialistas. E marketing, internet é uma parte do negócio, tá? Outra parte precisa de você. Então, quanto mais o seu negócio precisar de pessoas, mais habilidade você vai ter que desenvolver, e principalmente comportamental. Então, não se iluda que a internet pode mudar a sua vida. Ela pode, desde que você se torne o profissional, certo? Aqui, pesquisa, falando de dados, Davos, Fórum Mundial, onde fala das profissões do futuro.
Profissionais até 2040. Os grandes profissionais mais valorizados. Primeiro, é quem sabe organizar informações. Olha lá, competências organizacionais. O vendedor precisa disso. E é um dos grandes desafios do vendedor. O vendedor não preenche relatório, o vendedor não faz controle financeiro, vendedor não cuida de saber quantos clientes precisa atender, vendedor não faz pesquisa, vendedor tem um grande desafio com dados, com questões burocráticas, principalmente, porque acredita que precisa estar trabalhando. Lembre-se, nós não precisamos trabalhar mais. Eu e você já trabalhamos muito. Olha aqui nós, 8 horas da noite trabalhando. E eu tenho certeza que você já trabalhou o dia todo hoje. E a semana toda, você está até final de semana. Então, nós não precisamos de mais trabalho. Nós precisamos diminuir a quantidade de distração que nós temos na nossa vida. Principalmente das redes sociais. Preste atenção com coisas que tiram o seu foco. Você já trabalha muito. Você não precisa de mais esforço, você já é esforçado. Você precisa de mais organização e menos distração. E segundo, representante de vendas. É a profissão mais poderosa do planeta. Nós estamos falando de um fórum que define quais serão as profissões do futuro. Então, o vendedor jamais será substituído. Se você quer ficar rico, invista na carreira de vendas. Se prepare para ser um grande vendedor, e principalmente um vendedor de alto valor agregado. E aqui, estou entregando a vocês um segredo, certo? Estou entregando a vocês um grande segredo. Olha lá, o ciclo da venda Mastermind. É muito comum eu encontrar pessoas muito boas, mas assim, pessoas profissionais excelentes, com capacidade de fazer grandes negócios, mas não confiam em si mesmo. Quando olha, fala, mas eu não consigo, eu não sou bom para vendas, eu não sou bom para fechar negócio, porque não consegue olhar na roda da venda, no ciclo da venda, em que parte precisa melhorar. Lembre-se, vendas é um grande quebra-cabeça. Venda tem um processo que começa lá no planejamento e termina no pós-venda. Na verdade, termina lá na satisfação do cliente. Ele começa no planejamento e termina na satisfação do cliente. Então, se eu tenho organização, se eu sei quantos clientes eu preciso atender por dia para fechar, eu sei quantos clientes eu vou precisar pôr na boca do funil. Se você precisa de 100 clientes para fechar uma venda, se você tiver 50 clientes, vai fechar meia venda. E meia venda não vale de nada. Então, eu preciso me esforçar para entender das métricas necessárias e entender cada competência dessa. E, senhores, eu vou falar aqui bem baixinho para vocês. Nós somos o único treinamento de vendas que desenvolve a habilidade de conhecer o MEC das pessoas. O que é MEC? Motivo emocional da compra. Todas as pessoas só compram por um motivo emocional. A maioria dos vendedores não conseguem entender o porquê que o cliente quer comprar aquele produto, aquele serviço, naquele momento. Quando eu descubro o MEC, aí eu encontrei o valor. A maioria dos vendedores vende preço. Nós precisamos vender, vendedor Mastermind vende valor. Então, olha que interessante. Anota isso daí, eu estou te dando um presente, eu estou te entregando alguns segredos aqui que a gente entrega no treinamento. Isso daqui vale muito. Depois, se você me procurar sobre treinamento de vendas, né, nós vamos abrir em alguns momentos lá no grupo, por isso fique no grupo, tá? Fique no grupo, convide pessoas para entrar no grupo. No grupo, quem não estiver aí no grupo, fala agora que o pessoal aí pode mandar para você os links, para você entrar no grupo, convide pessoas que têm esse interesse de falar sobre esses assuntos lá no grupo, certo? Tem pessoas aqui entrando no grupo, então fique à vontade para entrar. O grupo lá já está com mais de 330 pessoas, porque nós vamos dar informação da live de amanhã, das aulas presenciais também, tá bom? Então, anote isso. Eu vou falar de 2 pontos aqui, tá?
Eu vou falar de 2 pontos. Primeiro, aqui antes o ciclo de aprendizagem, né? Isso aqui é um ciclo de aprendizagem, é entender que a confusão é a antessala da sabedoria. Primeiro, eu não sei que eu sei, depois eu sei que eu não sei, depois eu nem sei que eu sei, e a sabedoria é o processo de fazer de maneira já com habilidade automática, porque sabedoria, a palavra sabedoria significa saber o que fazer com aquilo que você conhece. Tem gente que conhece muito, mas não tem sabedoria para conduzir esse conhecimento. Tem pessoas, por exemplo, que sabem muito, que se dizem muito boas em muitos assuntos, que são extremamente pessoas conceituadas, diplomadas, mas não têm sabedoria para conduzir a vida. Então, a sabedoria, a confusão é a antessala da sabedoria. E eu vou te dizer uma coisa agora. Se você não está confuso na sua vida, em alguns momentos, é porque você não está aprendendo. Certo? Se você não está confuso, você está na zona de conforto. E quem está na zona de conforto, repete. Quem vai atrás de conhecimento, entende? Para entender como aplicar isso, gera um processo de confusão, que é a antessala da sabedoria. Toda vez que você está começando a tocar um instrumento musical, por exemplo, você começa a ficar confuso. Eu não vou aprender. Mas se você insistir, você, dali a pouco, gera habilidade, que é saber o que fazer com aquela informação que você tem. Então, aqui, primeira coisa no processo de vendas. Dicas valiosas. Nosso tempo está passando demais, senhores. Passando demais. É muita coisa. Então, dicas valiosas aqui. Encontro preliminar. Qualquer negociação que você for fazer, qualquer reunião que você for fazer, você marcou uma reunião, um encontro, uma reunião online, entenda da importância de criar sintonia. Sintonia. Como eu crio sintonia? Primeiro, eu tenho que ter um captador de atenção, que pode ser uma referência, um elogio, uma pergunta, um objeto. Certo? Depois, eu vou para a pauta da reunião. Eu vou para a pauta, que é isso aqui, ó. Capto atenção, justifico e depois faço uma declaração de credibilidade. Hoje eu estava falando com um amigo e ele dizendo para mim, hoje então, foi uma correria danada que eu cheguei lá para fazer uma reunião, demorou quase 2 horas. Falei, se uma reunião está demorando 2 horas e você não está tendo resultado, está com algum problema. Porque o nosso bem mais precioso é o nosso tempo, sim? Nosso bem mais precioso é o nosso tempo. E como é que você está cuidando do seu tempo? Então, por isso, toda vez que você vai fazer uma reunião, vai marcar com o cliente, não é para tomar café, não é para ser amigo do cliente, não é para gastar tempo para comer bolachinha, tomar café, tomar chá da tarde. Isso daí você faz com os teus amigos ou marca um happy hour. Quando você vai fazer negócio, tem que ser objetivo. Você está lá para fazer negócio. As pessoas vão te respeitar mais. Porque a pessoa, às vezes, é agradável, recebe você, fica lá batendo papo e te enrolando. E aí, quem vai voltar para casa? Quem vai voltar para casa frustrado por não ter fechado o negócio é você. Porque na venda existem 2 cenários. Anotem. 2 cenários. Ou você vende o seu produto, o seu serviço, ou você compra a desculpa do seu cliente. Ou você vende, de novo, eu vou repetir de novo. Ou você vende o seu produto e o teu serviço, ou você vai comprar a desculpa do teu cliente. Tá claro isso? Não tem outro caminho. Você tem que ir preparado para fazer negócio. Então, o vendedor, ele organiza o tempo. Então, isso aqui é uma dica preciosíssima, porque se há sintonia, há continuidade. Se não há sintonia, não avança no processo. Você terá uma grande decepção. Você terá uma grande decepção. Isso é venda de alto valor agregado. E aqui, ó, eu vou te entregar técnicas para você fazer uma sondagem, para levantamento da necessidade. O cliente compra por 4 motivos.
pelo interesse principal, pelo critério de compra, outras considerações e o MEC. Se o vendedor tem a habilidade de fazer perguntas para fazer bom levantamento de necessidade, o vendedor consegue desenvolver o MEC. Tá aqui, ó. O principal, pus um exemplo aqui. Principal interesse: comprar pisos e revestimentos. Critério de compra: metragem, medida, preço, forma de pagamento. Aqui é tudo muito superficial. Outras considerações. Aqui começa a entrar um pouquinho mais no MEC do cliente: durabilidade, resistência, tonalidade. Agora, motivo emocional da compra tem a ver com o motivo pelos quais ele está fazendo aquilo. É diferente você vender um piso para alguém que vai morar no lugar ou uma pessoa que vai trabalhar no lugar ou uma pessoa que vai locar o lugar. Então, é muito diferente. Quando você descobre o motivo, você vende valor, não vende preço. Quer conhecer como fazer isso? Entenda, nos procure para entender sobre o treinamento de vendas, que é um dos treinamentos mais poderosos que eu já conheci aqui no nosso território. E aí nós vamos te treinar e te ensinar como encontrar o MEC. Mas anote essas dicas aí, que eu vou te dar um modelo aqui, ó. O modelo de questionamento. Isso aqui também vale $10 mil. Só isso daqui já vale a tua carreira. 10 milhões de dólares. Não é mil, não, milhões de dólares. Primeiro, como é que você faz esse levantamento? Você chega, primeira coisa, como é a sua situação atual? E aí você já descobre o cenário. Depois, como você gostaria que fosse? Depois, porque até agora você não conseguiu alcançar. Nesse momento, você encontra aquilo que você precisa resolver. Você encontra o problema do cliente. Depois, você vai para o MEC. Como é que ele se sentiria se aquilo fosse resolvido? Quanto é importante isso para ele? Qual é a importância disso para ele? Se você encontrou o MEC, aí não tem preço, tem valor. E essa percepção de valor, quem cria é o vendedor, sabendo fazer um bom modelo de questionamento. Sabendo fazer um bom modelo de questionamento. Tem aí também um exemplo que eu coloquei, ó, para apresentar a solução do problema. Você fala o fato, porque toda vez que você começa a captar informações, você vai colhendo informações para entregar para ele aquilo que ele precisa. Assim você não precisa falar muito do teu negócio. Percebe que até esse momento você não fala do teu negócio. Você fala do cliente. No processo de venda, até esse momento, você não fala do teu produto. Você fala dos desafios do cliente. E aqui você começa a entregar solução para que depois você lide com as objeções, que é o próximo passo lá do ciclo da venda. Se você anotou o ciclo da venda, você vai perceber o passo que eu estou falando aqui de alguns passos do ciclo da venda, certo? Então, anote esse modelo aí de apresentação de solução. Fato, usa a ponte, o benefício disso e sempre fazer perguntas avaliativas para ele entender, para você entender se está indo no caminho certo. Isso é venda de alto valor agregado. E eu vi que alguém falou no chat aí que precisa de bastante entusiasmo, né? Precisa de muito entusiasmo, muito entusiasmo. O entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso. Porque nós temos concorrência, nós temos meta, nós temos crises, nós temos inadimplência, nós precisamos lidar com a baixa da confiança das pessoas, o momento político, o momento econômico, tudo isso influencia no inconsciente coletivo. E nós temos que ter uma energia muito poderosa para não ser influenciado pelo meio. Por isso, de novo, resistência emocional. Resistência emocional. O vendedor precisa ter força interna para romper os desafios internos. E o entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso. Como você levanta todos os dias, como você lida com as objeções, como você lida com a opinião contrária das pessoas, como você lida com a reclamação dos seus clientes, como você lida com a reclamação da sua família. Você é uma pessoa que reclama muito. O que sai da tua boca? O que sai dos teus pensamentos? Como é que são os seus comportamentos? Todos os dias, quando você acorda, quando você vai
vai definir as suas metas, vai atender o cliente, como você está emocionalmente, como o teu entusiasmo te ajuda a lidar com as objeções do seu cliente. Ou seja, no treinamento Mastermind Lince, nós treinamos ferramentas para você desenvolver o entusiasmo que brota de dentro de nós. É mais ou menos como se eu tivesse a capacidade de transformar o meu sangue em lava de vulcão. Então, você pode transformar as coisas, você pode transformar os seus desafios em grandes oportunidades para a sua vida. Lembre-se, os campeões transformam crise em oportunidade. E o entusiasmo é o segredo pouco reconhecido do sucesso. E todo sentimento, ele vem depois da sua ação. Então, comece a agir como se fosse, para que você consiga desenvolver o resultado que você precisa. Começa, tem aqui no chat, é isso? Vamos lá, aqui que está. Como manter o entusiasmo em dias desafiadores? Essa é uma pergunta extraordinária. Primeiro, vou dar aqui algumas dicas, tá? Tem um livro que eu gosto muito que chama Atitude Mental Positiva. Anota aí, Atitude Mental Positiva, de Napoleão Hill. Lá ele tem várias dicas para você manter o entusiasmo. Mas uma delas, tenha um objetivo bem definido. Defina bem as suas metas. Cuide das suas emoções. Cuide dos teus relacionamentos. Cuide da roda da vida. Cuide da roda da vida. Haja com entusiasmo e será entusiasta. Entusiasmo, lembre-se, é o segredo pouco reconhecido do sucesso. Mas lá no Mastermind Lince, nós entregamos o segredo para você desenvolver o entusiasmo que você precisa para a tua vida. Por isso que o Mastermind é tão impactante na vida das pessoas de quem participa. É tão impactante. Estratégia dos vendedores. Por exemplo, aqui outra dica. Tenha um grito de guerra. Percebe que todo grupo forte e poderoso, ele se energiza por um grito de guerra. Eu não sei qual que é o seu grito de guerra. Se é fazer uma oração pela manhã, se é convocar a presença do Espírito Santo, se é convocar a presença de Deus, se é colocar as suas metas no papel. Eu não sei o que você faz pela manhã, mas se é tomar um banho gelado, se é dar 3 pulinhos, se é gritar no quarto, se é tomar um bom café da manhã. Tenha o seu grito pessoal. Os guerreiros, ele tem a estratégia dos 3 gritos, que é o grito da concentração da energia, o grito do ataque e o grito da vitória. Por isso, se energize todos os dias, haja, não dá para energizar e não agir. Tem ação, que é aquilo que transforma o trabalho em resultado, a ação transforma o trabalho em resultado e comemora todos os seus feitos na vida. E é isso, você vai ter uma energia invencível, imbatível. E aqui nós vamos falar um pouco sobre negociação, que nós já estamos indo para o final da live, de diretrizes de um negociador. Tem gente que fica aprisionado, principalmente com as objeções. E um bom negociador sabe lidar com as objeções. Como você lida com as objeções? Você sabe, primeiro, filtro aqui de novo, negativo e positivo. Se você olhar pelo ponto de vista do copo meio vazio, você vai ter um problema. Se você olhar pelo ponto de vista do copo meio cheio, você vai ter oportunidade, certo? Então, superávit e escassez. Que ponto você vê? Se você começa a comprar a conversa de que está tudo ruim, que o mercado está ruim, que as coisas estão ruins, você também provavelmente terá um resultado mediano. Agora, se você entender que a vida é feita de desafios, que sempre que você enfrentou os seus desafios, você venceu, você terá resultados que vão explodir na sua vida. Então, para de ficar comprando a ideia da maioria das pessoas. Fazer o que a maioria faz é ter o que a maioria tem. Senhores, é duro isso que eu estou dizendo. E também não estou desmerecendo ninguém. Se você fizer o que a maioria faz, vai ter o que a maioria tem. A maioria tem muito pouco. Então, nós precisamos sair desse efeito manada e começar a pensar diferente. Nós temos um PIB aí de quase 3 trilhões, é isso? Me corrijam aí se eu estou certo ou errado.
Quem pode dar essa informação para mim? Nós já estamos indo para o final aí. E aí vem lá um economista e fala assim, o PIB caiu 1 ponto não sei quanto. E aí todo mundo fica apavorado. Nós temos um PIB de 3 trilhões. Se caiu 1%, o dinheiro está aí. De dólares, né? 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares, é isso mesmo. Os Estados Unidos tem 10 vezes mais. Mas nós... Então, aí caiu 1%, 0,5%, aí tu fica... Olha lá, Obrigado, Pedro. 2,7 trilhões de dólares. Certo? Então, aí cai 1%, 0,5%, fica todo mundo apavorado, recessão. O dinheiro está aí. Você precisa de quanto para bater suas metas? Você precisa de quanto para as coisas acontecerem? Você não precisa de reclamar, só precisa de fazer as coisas acontecerem. Não siga boiada, é isso, não siga boiada. Dinheiro está aí na mesa, o dinheiro não some, ele muda de mão. A Lamborghini lançou agora um carro de 22 milhões de reais. No pré-lançamento, 30 carros, venderam os 30 carros. E aí, você vem me falar que não tem dinheiro no mundo? Então, é possível ter uma atitude mental diferente da maioria. Ou eu tenho uma atitude mental diferente, ou vou ter o que a maioria tem. Sim ou sim, senhores? Sim ou sim? Então, aqui, ó, ao lidar com objeções, para a gente ir para o final aqui, vocês me deem mais 5 minutos aí, por gentileza. Existem 4 tipos de objeções. E a maioria são superáveis. 98% das objeções são superáveis. Lembra, o cliente mente. O cliente mente. E nós compramos a objeção como se fosse genuína, irrefutável. A maioria das objeções são pré-julgada e protelada. E não vende por falta de habilidade do vendedor em saber superar essas objeções. Nós temos que ter uma habilidade de contornar as objeções e entregar uma boa solução para o seu cliente. Certo? Então, para de reclamar, para de pensar que as coisas, as objeções, elas vão te paralisar. Desenvolva a habilidade para lidar com objeções. Nós, no Mastermind, fazemos isso. E tem aqui, ó, te dá outro presente. Tem aqui, por isso que vai valer a pena você ficar aqui, ó, mais alguns minutos. Outro presente. Respondendo objeções. Tem um método. Quando você for responder uma objeção, amorteça. Não responda de uma vez só. Procure entender. Como eu faço isso? Tá, para ficar mais claro para mim, deixa eu entender. O que você quer dizer, por exemplo, quando você fala que não tem tempo? O que você quer dizer quando você precisa decidir depois? O que você quer dizer quando você diz que tá caro esse produto? O que você... Conversando com o cliente. Agora, também ainda não responda. Antes disso, você precisa fazer uma investigação, porque o cliente mente, certo? O cliente mente. Tem pessoas aqui que estão aqui que eu fiquei quase 2 anos para tentar vender para a pessoa, porque a maioria das objeções são desculpas que você pode superar. Então, depois, além disso, existe algo que nos impeça de seguir com o fluxo natural da venda, seguir aqui para a gente assinar o contrato, e a todo momento você precisa tirar o sim do cliente e plantando nele que o seu objetivo lá é resolver o problema dele e fechar o contrato. E aí só depois você responde. Se esse processo não está bem feito, se não foi... Por isso que é a importância de descobrir o MEC da pessoa. Porque quando você vai... como você descobre o MEC, você traz o MEC aqui para mostrar para ele que você pode resolver a dor dele, certo? E aí depois você faz, lógico, uma pergunta avaliativa. Anote isso, se você quer treinar ainda mais, nós temos o Venda de Alto Valor Agregado. E aí você pode responder as perguntas, perguntando, admitindo, redirecionando, explicando e, em alguns momentos, até negando, certo? Então, aqui é um processo de venda de alto valor agregado que eu trouxe aqui alguns pontos para que você possa entender a importância de se preparar. E não sei se vai ser com a gente,
Agora, por favor, entenda que venda é um processo e que, além do processo, o teu comportamento pode mudar o seu faturamento. O teu comportamento, com certeza, vai mudar o seu faturamento. E nós, da Mastermind, somos especialistas, nós somos a maior escola de desenvolvimento humano do planeta. E sabe, uma das coisas, me perguntaram há pouco lá, o Matheus, né, que perguntou como criar um entusiasmo. Uma outra dica, eu disse lá, que é o objetivo principal bem definido. Então, cria a tua visão. E eu vou dar aqui alguns passos para você criar a tua visão, fazer um planejamento estratégico, tenha meta, tenha prazo final para cumprimento, quais desafios você vai encontrar, como você vai superar isso, como você vai medir e o primeiro passo de ação. Então, tira uma foto disso daí, construa a tua meta com base nisso, que eu tenho certeza você vai melhorar e muito os teus resultados. 8h05. Eu posso abrir aqui, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, estou à disposição. Matheus está ali, enquanto eu vou para o nosso encerramento. Aqui eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço o carinho de todos vocês. Quero dizer que amanhã, pontualmente, às 19 horas, nós estaremos aqui de novo para fazer essa live. Quero agradecer o Matheus, quero agradecer a Ana, o André, quero agradecer o Augusto, o pessoal aí da V4, obrigado aí para a colaboração. Tem vários Matheus envolvidos, um deles está aqui do meu lado, que disponibilizou o tempo dele para montar aqui a estrutura, porque eu sou um pouco difícil para lidar com novas tecnologias, mas eu vou aprendendo aos poucos, eu sou novo, eu vou sempre lapidando a minha pedra bruta, eu sempre me coloco no banco de aprendiz para aprender mais e melhor, para entregar para vocês a melhor informação, o melhor treinamento. Eu costumo dizer que eu sou o palestrante, de vez em quando eu me atrevo, mas eu sou de verdade um grande treinador de pessoas. Então, amanhã nós vamos falar de como resolver problemas. Como resolver problemas. Vou te entregar ferramentas incríveis para lidar com as suas preocupações, para lidar com os seus problemas. Então, entra lá no canal, participa do canal, vota lá, manda para os amigos, para abrir no YouTube. E depois eu quero pedir encarecidamente para que você responda o Ferrareto, através da Yasmin. Ela está confirmando a presença da aula presencial lá em Poços de Caldas, e também em São Carlos, também na sexta-feira à noite, das 7h às 21h30. Serão 2 aulas presenciais, que nós vamos arrecadar 1 quilo de alimento para uma instituição de caridade. E eu vou te entregar um baita workshop, com muitas ferramentas, com muita informação, e eu vou te dar um mapa ainda das competências, um presente que você vai levar para casa, independente de qualquer coisa. Então, eu quero te ver amanhã, às 19 horas, no YouTube de novo, com essa estrutura maravilhosa. Estou muito feliz com a minha rede de apoio, estou muito feliz com a colaboração de todos. Sozinho nós não fazemos nada. E presencialmente, na sexta-feira, em São Carlos, e depois lá em Poços de Caldas. Então, entra lá. Oi, Augusto, vamos convidar o pessoal para o grupo VIP, é isso. O pessoal, gente, se você está aqui, tem amigo também que quer falar sobre algum assunto, convida ele, coloca lá no grupo VIP, vamos para cima, vamos encher essa sala amanhã, quinta-feira, para falar de controle das preocupações. Ponto, já falei demais. Então, um beijo no coração de vocês, eu vejo para os Mastermind, um grande abraço, Mastermind, para todos vocês, com muito carinho, beijo no coração, vejo vocês amanhã, pontualmente, às 19 horas. Muito obrigado. Obrigado, vamos lá. Continua aqui na parada. Até amanhã. Tá. Tchau, tchau, pessoal. Vou encerrar a transmissão. Até amanhã, às 19 horas, pontualmente. Beijo no coração. E ainda não? O que é isso?